Bom dia a todos. Vamos dar início aí a mais um encontro da disciplina da pós-graduação em Psicologia da UFS, né? Hoje é dia 26 de janeiro de 2021. O tema de hoje que a gente ficou de discutir é complementar a aula anterior. Então a gente vai falar sobre a função sintoma, e sendo que na aula anterior a gente falou sobre a função fálica, que intitula o capítulo 4 do livro da Geneviève Morel, Ambiguidades Sexuais. O capítulo 4 se chama Função Fálica, Função Sintoma. Então ela inicia fazendo uma designação da função de gozo. E por que função de gozo? Nós vimos na aula passada que há uma certa transição no ensino lacaniano da consideração do falo de um ponto de vista exclusivamente negativo para uma outra perspectiva positiva. Então há, no ensino de Lacan, num determinado momento, uma certa positivação do falo, né? Então, o falo que sempre era tratado como menos fi, né? Ou seja, como aquela castração que, de certa forma, retira, né, o gozo do sujeito e que causa a morte da coisa, Lacan percebeu que não era bem assim. Lacan percebeu que existia um falo como Φ maiúsculo, né? E que não estava associado à morte da coisa em si, mas sim a um certo gozo da coisa, né? A um gozo da própria castração, né? E começa, então, a trabalhar com essa perspectiva de uma positividade do falo, ou seja, é possível você gozar da própria castração. Na verdade, o que o Lacan está dizendo é que existe um falo imaginário e um falo simbólico. Tá? O falo imaginário é aquele que é pura negatividade, digamos assim, e o falo simbólico é aquele que restitui uma positividade. Tá? E a partir daí, então, isso se chama função de gozo. Todo sintoma tem uma função de gozo, né? Todo sintoma é gozo, né? É gozo no sentido de uma satisfação pulsional, né? Eu até estava comentando aqui em off no início da aula, né? O termo sofrência, né? O que é o termo sofrência? Muito utilizado aqui no Nordeste. É o indivíduo que exibe o seu próprio sofrimento, né? Por que ele exibe? Porque há prazer ali envolvido, há satisfação, né? A dor, claro, né? Então ele canta a dor, né? Ele canta o abandono, o desamparo, né? As letras desse tipo de música mostram muito bem, mas ao mesmo tempo há uma satisfação, né? Há um gozo, né? Em estar exibindo esse tipo de sofrimento, esse tipo de dor, esse tipo de lamentação, né? Então, basicamente, função de gozo é isso, é algo que se repete como um sintoma, né? O sintoma é algo que se repete. Então, uma das características principais é a repetição. E nessa repetição há sempre satisfação, né? Por isso é que é difícil abrir mão do sintoma, por isso é que o Freud dizia que a gente ama o sintoma como a nós mesmos, né? A gozo, né? A satisfação pulsional, né? Há algo aí que está operando em termos de um ganho associado a essa perda que o sintoma traz, né? Porque o sintoma é sempre ou inibição ou, né, o próprio sintoma neurótico ou angústia, então há sempre perda, mas associado a um ganho também. E aí a gente está falando de um ganho primário que é o gozo, tá? Ou seja, a satisfação pulsional via solução de compromisso. Isso que o Freud falou e apontou, né? O Lacan está formalizando,
né? O Lacan está, de certa forma, escrevendo isso. Dizer, como é que... Porque, assim, se o gozo é algo da ordem do real, se a gente tem as três dimensões, né? O imaginário, simbólico e o real. E se o real é o impossível, né? Em termos lógicos, né? O real, ele equivale à categoria do impossível, como apreendê-lo? Essa é que é a grande questão, né? Do Lacan aí no final dos anos 60 e início dos anos 70. E esse aqui é um momento no qual ele está tentando aprender via lógica, né? Tanto que ele vai a Frege, ele vai a Russell, né? Ele vai falar de função proposicional, né? Ou seja, ele vai tentar escrever isso que é da ordem do real, que é da ordem do gozo. A afonia de Dora, ou Dora, né, em bom português, tem uma matriz fantasmática. A relação sexual com uma mulher, a senhora K, amante de seu pai rico e impotente, isto é que é o termo em alemão, unvermögend, né? Unvermögend, que é, enfim, tanto afortunado, rico, quanto desafortunado e impotente. Então, Freud encontra a pista dessa fantasia numa cena infantil, em que, sentada num canto do assoalho, ela chupava o polegar esquerdo, enquanto com a mão direita puxava o lóbulo da orelha do irmão, sentado quieto a seu lado, que corresponde a uma fantasia oral precoce. É esse objeto oral, tá? Então, nós temos aqui um objeto oral. A gente está falando de objetuar, né? Quando se fala de gozo, é objetuar. Então, é esse objeto oral recalcado na cena infantil de Dora, que retorna como afonia. Né? Então, aí, segundo a fórmula da fantasia, que coloca o sujeito dividido em relação com o objeto A. Tal sintoma conversivo na histeria é uma função de gozo articulada com o inconsciente, ou seja, com o simbólico. Só lembrando que no seminário 23, o Lacan trata o inconsciente como simbólico, né? A língua e seus equívocos. Lacan chegou a definir o sintoma pelo modo como cada um goza do inconsciente na medida em que o inconsciente determina. Então, no caso Dora, o significante equívoco unvermögend é a determinação inconsciente do sintoma, traduzido em gozo corporal. A função de gozo do sintoma abarca o vasto campo dos comportamentos humanos, solitários ou sociais. Então, as conversões, as obsessões, as fobias, a repetição assediante, as parcerias sintomáticas e etc. Tudo isso, para a psicanálise, é sintoma, tá? Cabe ressaltar que o retorno do objeto oral e anal na neurose, que é um gozo atrelado à fantasia, tal como esse de Dora, difere do retorno do objeto olhar e voz na psicose, que é um gozo no real, na proporção em que seus mecanismos estruturais subjacentes também divergem, respectivamente o recalque, né, a Verdrängung, e a foraclusão, a Verwerfung. Né? Então, uma coisa é o retorno do objeto anal na história do Homem dos Ratos, né, com o suplício, retorno do objeto anal na neurose obsessiva, nesse caso do Homem dos Ratos, por exemplo, que fala de um gozo, né? Está falando aí de um certo gozo aí, anal, né? É diferente, por exemplo, do retorno do objeto olhar na psicose, né? O indivíduo paranoico, por exemplo, que acha delirante, que acha que tem câmeras em todo lugar e que essas câmeras o perseguem, né? E que ele tem que ficar atento para que esse grande outro gozador, né? Não destrua, não prejudique, tá? Então, na neurose há uma fantasia para encompassar o objeto, que faz com que, por mais angustiante que seja esse objeto, é algo enquadrado, né? É algo que fala da relação desse sujeito com esse objeto, mesmo que seja um objeto do suplício, né? Como no caso do Homem dos Ratos.
E no caso da psicose, isso é a céu aberto, então não há um enquadramento fantasmático. Então, é algo que retorna no real, é algo que o indivíduo tem que lidar, que são esses olhares e vozes assediantes, né? Então, é um indivíduo que ouve vozes e é um indivíduo que se percebe sendo olhado o tempo inteiro. Okay? Então, há uma diferença aí quando o objeto, né, no caso oral, anal, é enquadrado pela fantasia na neurose, e quando o objeto olhar e voz, ele não tem esse enquadre, ele é a céu aberto, né? No inconsciente a céu aberto, que se diz, né, o termo da Soler, e retorna assediando o sujeito, né, na figura de um grande outro consistente que quer, enfim, prejudicá-lo, destruí-lo e por aí vai. Tá? Então, por mais claudicante que seja a função do pai real na castração do neurótico, isso ocorre de forma radical na psicose, onde se exige uma intervenção completamente singular, dado que o psicótico tem que inventar a si mesmo sem as coordenadas referentes ao pai, né, o nome do pai, e à castração, ou seja, ao falo. Uma vez que a função fálica é escrita com a frase com furos, né, que é um termo do Jacques Alain Miller, para se referir à função proposicional, esta também poderia escrever o sintoma? Essa é a pergunta da Morel, né? Quer dizer, se a função fálica pode ser escrita, a função de gozo pode ser escrita também? Tá? Então, como ela já tinha demonstrado na primeira parte do capítulo que a função fálica pode ser escrita, ela vai agora, na segunda parte do capítulo, mostrar que a função de gozo, ou seja, o sintoma, ele pode ser escrito. E ela vai dar exemplo, vai trazer exemplos clínicos, tá? Se nos inspirarmos na definição de função dada por Frege, né, Frege, por que não considerar o sintoma como elemento constante que se deve deduzir do conjunto de relações existentes na vida do sujeito? E ela vai dar 3 exemplos, a escrita do sintoma via frase com furos ou via função proposicional. O primeiro é o caso do senhor A, que está no capítulo 2, mas então, como ela apontou lá no capítulo 2, o filho é um objeto A como objeto de gozo para a mãe. Porém, é também objeto A como aposta de uma raça, de uma linhagem, o que valeria mais, então, para a paternidade e o desejo de uma descendência no homem. O senhor A, ele tem 60 anos, é psicótico, estabilizado por meio de parcerias sintomáticas, ou seja, funções de gozo, né, sintomas, escritas na frase com furos. Ser o filho, essa é a variável X, preferido de um homem, variável Y. Então a gente tem aí, né, as duas variáveis. O filho, que é X, um homem, que é Y, né? Então, o filho, que é sempre ele, né, ou a gente vai ver que há também uma inversão dessa frase, né, e um homem, que é indefinido, né? Pode ser, enfim, o chefe, pode ser o síndico do prédio, né? Ele vai substituindo essas figuras aí, de ser o filho preferido sempre de um outro homem. Essa é uma tentativa que ele faz de construir um pai, tá? Isso eu acho que fica claro. Essa frase é a frase de quem está tentando construir um pai para si. É aquilo que o Lacan fala no Seminário 23, de você prescindir do pai, né? E no caso da psicose, se rejeita o pai, mas há necessidade de se servir dele, né? Para se continuar vivo. Então, é a forma como o senhor A se serve do pai, construindo-o para si mesmo. Tá? Então, inicialmente identificado como filho mártir, né? Ou seja, essa identificação dele é com o abjeto, né? Ou seja, é com o objeto A na sua função de dejeto. Isso aqui é o abjeto, né? Quer dizer, essa identificação para ele era insuportável, né? Um filho mártir, né? Um filho que vive em função do martírio, né?
Quer dizer, isso quando a pessoa não quer ser santo é um problema, né? Quer dizer, quando a pessoa tem esse tipo de fantasia de santidade, etc. e tal, essa identificação com o filho Marte pode até fazer algum sentido e a pessoa pode passar, né, enodada por isso uma vida inteira. A questão é que para ele isso não funcionava. Ok? Então, inicialmente identificado como filho mártir, abjeto, na relação com os membros de sua família, o senhorá supre a foraclusão do nome do pai, reconstituindo, idealmente, um laço amoroso com figuras masculinas sucessivas, substitutas do pai, tentando assim instaurar sua importância como objeto precioso do pai, ou seja, como objeto A. Então ele estava tentando passar de abjeto, né, para objeto A. De certa forma, ele estava tentando operar a castração. É o indivíduo construindo o próprio pai e construindo o falo, né? Ele se colocando como objeto de desejo de alguém, tá? A identificação de uma relação não persecutória com um parceiro que havia mantido unidas as coisas durante 22 anos é notável e se pode qualificar de sintoma com TH. Essa relação poderia se escrever assim: um filho X é preferido por um pai Y. Nela, o senhor A ocupa ora o lugar do filho em X, ora o lugar do pai em Y. Cada vez que se estabelecia na realidade, em um ou em outro sentido, o sujeito funcionava relativamente bem. De toda maneira, sua tendência era, ao que parece, tratar de ocupar o lugar do filho preferido, né, do filho amado. Essa relação de amor consistia, portanto, em ser o filho preferido de um homem, de um substituto paterno. Vimos que o filho preferido existia há 3 gerações, né, na linhagem materna dele, do senhor A. Porém, a matriz essencial para o senhor A foi, sem dúvida alguma, a figura idealizada pela mãe de seu irmãozinho morto, todavia, que era o filho preferido dela, enquanto ele era o filho mártir, né, o que sobreviveu. Todavia, o filho preferido em questão sempre havia sido o de uma mãe. Por conseguinte, A teve que inventar algo novo e que não conhecia, ser o filho preferido de um pai. Então aí ele constrói um santoma, inventando algo de novo, não sem fazer uso daquilo que ele herdou do grande outro, né, da linhagem materna. Mas ele faz um deslocamento aí de ser o filho preferido de uma mãe, né, porque no caso esse filho morto, o irmãozinho dele morto era insubstituível, para ser o filho preferido de um pai, que ele não teve, diga-se de passagem. O pai abandonou a família quando ele tinha 4, 5 anos. Então, ser o filho preferido de um pai, né, para ele era algo, de certa forma, possível e que ele tentou inventar para si mesmo. Então, desse modo, os sintomas psicóticos, a hipocondria e a paranoia, se abrandavam quando A encarnava o ideal da relação de um pai com um filho amado. Então, apesar de ter prescindido do pai, o senhor A serve-se dele ao inventar sua função de gozo, seu santoma, frente ao deserto de um tipo específico de fantasia fundamental articulada ao pai, descrita por Freud, embate-se numa criança, que pode se escrever por meio da função proposicional. X é batido por Y, onde ser batido implica ser amado. É uma fórmula que o Freud escreveu para as neuroses, né, que pode funcionar como fantasia fundamental, mas que também pode não funcionar como fantasia fundamental, e que está presente, sobretudo, na histeria, né? E como o senhor A prescindiu do pai, ele também prescindiu desse tipo de fantasia que já vem articulada ao pai na neurose, né? Na neurose, você assume uma fantasia preta por ter. Na psicose, você tem que inventar, né, algo que dê um enquadramento
ao objeto no real, tá? Então, os sintomas psicóticos, a hipocondria e a paranoia se abrandavam quando A encarnava o ideal da relação de um pai com um filho amado, ou seja no exército, com um tenente-coronel, seja no trabalho, como secretário do diretor, distanciando-se da posição do filho Marte, à mercê do outro perseguidor. A relação inversa, na qual o Sr. A ocupava em Y o lugar do pai de um filho preferido, era igualmente estabilizadora. Tal relação foi encarnada por ele junto a R, seu enteado, filho de sua mulher. Após a separação conjugal, diante de um vazio suficientemente intenso, o Sr. A, assim, após a separação conjugal, quando essa relação que ele estabelecia com o filho preferido, que era o enteado da mulher, né, não mais se colocava, diante desse vazio suficientemente intenso, o Sr. A sofreu sua primeira hospitalização. Tá? Foi algo que rompeu aí esse encadeamento, esse sintoma, né, que nodava os 3 registros. Assim, o Sr. A fez da relação, né, de ser um filho preferido de um pai, ou da relação simétrica em espelhamento, ser o pai de um filho preferido, um sintoma, um sintoma que lhe permitia viver. Verdadeiramente, teve que inventar por si só o filho como objeto precioso, o objeto A do pai. Okay? Então, esse é o caso do Sr. A, descrito pela Morel no capítulo 2. Aí eu queria passar para o caso Maria. Ela faz um comentário do Schreber, muito rapidamente, mas nada novo, de certa forma. Ela só escreve, de certa forma, a função proposicional do Schreber, que é ser, né, o X, ou seja, o objeto, que falta ao gozo do outro, né? Então, o objeto faltante assume a variável X, o gozo do outro assume a variável Y, tá? E que Schreber, na sua construção delirante, ele foi, primeiramente, o falo que falta à mãe. Nesse caso, isso não se mostrou estabilizador para ele, tá? Então, ele continua a construção do seu processo delirante. Ele passa a ser a mulher que falta aos homens. Isso também não abrandou o delírio, ele continuava perseguido pelo médico que cuidava dele na época, o Flechsig. Então, foram 2 tentativas de construção aí de uma função de gozo que se mostraram mal sucedidas, e finalmente ele se estabiliza, né, nessa função de gozo aqui, ser a mulher que falta a Deus. Né? Então, ele está ocupando o lugar de exceção, a mulher, né, que não existe, ok? Então ele inventou esse a mulher que não existe, que o Lacan vai falar que é muito comum na psicose, não é necessária, mas é comum, né, essa relação do psicótico com esse lugar de exceção que é a mulher, e que o Lacan chama de empuxo à mulher. Então, é como se, na ausência da intermediação fálica, né, para guiar o sujeito na referenciação com relação ao próprio sexo, há esse empuxo a esse lugar que não existe de exceção, a mulher. Né? Então, é um empuxo à mulher, é um empuxo a esse outro gozo, né? Um empuxo a esse estado fusional, né? Tá? Aí, no caso, o Schreber constrói uma relação fusional com Deus. Então, e que é uma relação complementar, ele vem completar a falta do outro, né? Ou seja, ele acredita na relação sexual, né? Ele acredita ser a mulher que falta a Deus. Ou seja, com isso há um acoplamento, é como se fosse a produção de um ser esférico, completo e perfeito. Né? Isso ocorre muitas vezes na psicose. O neurótico é aquele que parte do pressuposto de que a relação sexual não existe. Né? Tanto que
existem dois lados, né, na sexuação, e esses dois lados não são complementares. Aliás, eles não têm nada de complementar. É isso que o Lacan vem falar no Seminário 20. Né? Não há complementaridade entre os sexos. Né? E se o Lacan manteve o binarismo, né, lado masculino e lado feminino, é porque ele descobriu algo que é essencial na sua teoria, que é a ausência, ou a inexistência, ou a impossibilidade da relação sexual. Então, não há complementaridade entre os sexos. Né? Reparem que, se o Lacan mantém um binarismo, é um binarismo muito sui generis, já que ambos, os termos desse binarismo, não são complementares. Tá? Não é o Ocidente, o Oriente, né? Essa ideia de que não é o yin e o yang, não é... Então, não tem nada a ver com oposição significante complementar, né? O Lacan está falando aí de algo real, para além do simbólico e do imaginário. Então, Maria tem 35 anos, ela é imigrante, isso eu achei importante frisar, tá? Porque tá no caso clínico e, enfim, é preciso também ter um certo tipo de escuta para isso, não uma escuta cega e militante, mas é preciso escutar, né? Qual é esse lugar de imigrante, né? Um lugar de estranhamento, né? Enfim, ela se muda para a França após o casamento, né? Tanto que se ela fosse francesa, muito provavelmente ela se chamaria Marie e não Maria, né? Se ela chama Maria, né? Muito provavelmente ela não é francesa. Então, Maria tem 35 anos, é imigrante, e ela foi hospitalizada há uma semana em função de alucinações verbais, né, que é como o Lacan designava as alucinações auditivas, e angústia, desencadeadas por um rombo em sua pomposa conta bancária um rombo provocado pelo marido. Sua primeira internação, 10 anos antes, fora decorrente de uma passagem ao ato, na qual ela deu um tiro de revólver no próprio coração, errando o alvo por pouco. Então, Maria é filha de pais pobres e honrados. Tá? Isso são significantes dela. Então, são pais pobres e honrados, espoliados dos seus direitos de herança pelo grande outro familiar. Desde sua infância, Maria foi consciente dessa injustiça fundamental, da qual os pais eram as vítimas resignadas, inclusive trabalhando como agricultores nas terras dos espoliadores. Aos 13 anos, Maria sai da escola, pois a mandam trabalhar como criada para a parte rica e usurpadora da família. E aqui, gente, não importa se isso aconteceu ou não, a gente está lidando com realidade psíquica. Aquilo que o Freud falava, importa a realidade psíquica e não a realidade objetiva. Tá? É com isso que se trabalha em psicanálise. Então, ela assume, assim, o lugar de um bem, né, quando ela é mandada a trabalhar como criada para a parte usurpadora da família, né, que usurpou, que roubou aquilo que cabia aos pais dela e, por conseguinte, a ela própria, né? Ela assume o lugar, então, desse bem, de um bem, um objeto subtraído pela segunda vez de seus pais, né, que já tinham perdido a herança, né, e agora perdem-na. Né? Momento a partir do qual Maria é invadida por uma ferocidade que nunca mais a abandonaria. Tá? Então ela traz essa questão do gozo. Né? A partir daí, algo de uma ferocidade irrompe. E que ela, de certa forma, tem que se haver com isso. Né? Mais especificamente aos 13 anos. Maria casa-se com um impostor. Né? Eu chamei de impostor porque ele é um sedutor pobretão que se passava por rico nos primeiros encontros. Né? Então,
ele gostava de ostentar, né, de se passar, andava de táxi, né, e etc., ia a restaurantes caros, e então causou nela uma boa impressão, sobretudo em função disso, porque parecia ser uma pessoa financeiramente bem estabelecida na vida, né, e não era nada disso. Tá? Após o matrimônio, o casal imigra à França. Não diz exatamente quando esse matrimônio aconteceu, né? Mas, enfim, se ela tinha 35 anos e o filho estava na primeira infância, né? Quando sofre o acidente de carro, você diminui 7 anos de 35, né? Então dá 28. Vamos supor que ela tenha demorado 2, 3 anos para engravidar. Então ela casou na faixa dos 25, 24, por aí. Né? Mas isso são deduções minhas, tá? Porque não está escrito efetivamente, mas a gente pode deduzir de um caso clínico, tá? Para ter uma certa aproximação. Tá? Então, isso e também dá para perceber o tempo pelo qual ela trabalhou para esses parentes usurpadores, segundo ela, usurpadores, né? Dos 13 até 23, 24, 25 anos. Né? Então, foi um período extenso aí. Né? A gente está falando de um prazo de cerca de 10 anos, né? Ou mais. Tá? Após o matrimônio, né, que se deu nessa faixa, 23, 24, o casal imigra à França, onde habitam num local precário e vivem em uma condição miserável. Né? As coisas andam mal e ela se fixa a uma ideia: trabalhar e juntar dinheiro para comprar uma casa, custe o que custar, com a condição de continuar irreprovável como seu pai. Tá? Então esse é outro significante que ela traz. Né? Ela tem que ser uma figura irreprovável, reta. Né? Tem um termo no direito, ilibada, né? Uma conduta ilibada, ou seja, irreprovável, impecável, né? Reta, direita, e por aí vai. Como seu pai, né? Então, ela herda isso do pai, e a gente está vendo que há aí também uma tentativa de construção de um santoma por intermédio do pai, ou seja, a Maria, apesar de psicótica, ela está tentando fazer uma construção, né, um enodamento, se servindo do pai. Então, Maria tem desse casamento um casal de filhos, os quais ela associa assim. Então, ela mesma faz esse tipo de associação. Filho, felicidade, ter; filha, desgraça, privação. Né? Lembrando que talvez esteja em jogo aí essa questão do ter ou não falo. Tá? O filho tem, a filha não. Então, reparem que, muito provavelmente, a um filho ela dá a função de objeto A, né? E a filha ela dá um certo lugar de dejeto. Né? Então, como é que estão presentes aí as duas valências do objeto A? Né? Há dois acontecimentos, separados por um intervalo de 10 anos, que desencadeiam sua psicose, exigindo correspondentes hospitalizações. O primeiro deles foi o atropelamento do filho pequeno, seu único bem, fato que a desestabilizou em seu sentimento de ser irreprovável, levando-a à tentativa de suicídio já referida. Então, reparem que, né, essa identificação ao pai ruiu. Né? Quer dizer, se o meu filho foi atropelado, se o meu objeto precioso foi atropelado, é porque eu não sou irreprovável. Ou seja, esse tipo de estabilização precária, ele deixa de funcionar. Né? Lembrando que as estabilizações que funcionam por identificação, né, sobretudo essas identificações assim, né, ao pai, né, tem uma tendência a se desenodarem de forma, né, mais fácil. Tá? Existem vários tipos de identificação. Né? Uma delas, existem vários tipos de estabilização. Uma delas é a identificação. Não foi a estabilização do Schreber. Né? O Schreber
faz uma estabilização via metáfora delirante, né? Então é um ponto de vista mais consistente, embora também frágil quando comparável à neurose, tá? Então, enfim, é por aí. Mas o fato é que a Magna, aquilo que você falava, né, ela funcionou até um determinado ponto, né, irreprovavelmente, inclusive servindo de criada resignada, né, na casa dos seus malfeitores, né, mas chega a um determinado ponto, a partir do atropelamento do filho, que isso não dá mais conta, né, e isso, há um desenlace, né, estrutural aí que a leva a uma passagem ao ato, que é a tentativa de suicídio, que é dar um tiro no próprio coração. Então, de fato, né, ela tentou se matar, né, e por pouco não conseguiu. Então ela, Maria, recupera tal sentimento, né, dando um túmulo a seu pai morto. Quer dizer, se por um lado a insistência na identificação, né, com o significante reprovar a verdade do pai. Se por um lado o filho foi atropelado, por outro, ela conseguiu dar a, entre aspas, casa que o pai nunca teve, né, por ter sido espoliado. Essa casa é metafórica, lógico, é um túmulo, né, mas, de certa forma, há o restabelecimento aí, né, dessa identificação com esse significante irreprovável. Decide-se, então, a se sacrificar, adquirindo uma casa e se matando de trabalhar. E aí, né, lembrem lá do senhor A como filho mártir, né? Enfim, uma posição aí que lhe foi dada pelo outro familiar, a qual ele tenta se desvencilhar, tá? Ou seja, uma posição de filho mártir que, ao que parece, ressurge aqui no caso Maria, tá? Então ela se decide sacrificar, adquirindo uma casa e se matando de trabalhar para 6 famílias diferentes. Ela era diarista de 6 famílias diferentes, né? No intuito de pagar as prestações mensais do crédito imobiliário. Persistindo, né? Persistindo, então, nessa irreprovabilidade, se é que existe esse termo. Impecabilidade, né? O segundo acontecimento se dá justamente nesse novo contexto financeiro, com um rombo em sua conta bancária deixado por seu marido, a quem ela designa simplesmente de senhor. Então, reparem, essa parceria sintomática que ela estabelecia, reparem a impessoalidade com a qual ela tratava o marido, que era chamado de senhor, né? Que punha em risco o pagamento do crédito da casa. Então, se ela tenta, de certa forma, ainda se apegar a esse significante irreprovável, a partir desse rombo na conta bancária, parece que ela não consegue mais, né? Isso causa uma segunda hospitalização, após a primeira, que culminou na tentativa de suicídio, né? E Morel, então, escreve a função de gozo de Maria com uma frase com 3 furos, ou 3 lacunas, e, portanto, 3 variáveis, né? Que é essa aqui. Ser o X, que presta serviço a Y para recuperar um bem, Z. Sua história pode, então, ser lida segundo os valores sucessivos dados a X, Y, Z, onde em X sucedem-se os valores tomados por Maria como objeto do gozo do outro, em Y se alinham diferentes figuras ambíguas, protetoras, porém perseguidoras e espoliadoras. Em Z se situam seus bens, o filho, a casa, não é, o túmulo, o dinheiro e etc. Num primeiro momento, Maria é a filha, né, a variável X,
que presta serviço a seus pais, a variável y, para recuperar um bem que ela própria como irreprovável, variável z. Isso se rompe quando lhe doam a parte rica da família. Então, com 13 anos, ela passa a ser a servente, que presta serviço à parte rica da família, para recuperar um bem, dinheiro, para seus pais. Com seu casamento, Maria passa a ser a esposa, que presta serviço ao Senhor, ao marido, para recuperar um bem, um filho. Posição essa que se desestabilizará na ocasião do acidente do filho, seu objeto agalmático. Então, objeto agalmático é uma personificação da coisa, né, na sua materialidade. É a encarnação do objeto A no filho. Objeto na valência causa de desejo, né? E, portanto, que opera ali um tipo de referência fálica, de castração, né? Enfim. Em sua existência, após sua primeira hospitalização, ela é, ou passa a ser, a servente a serviço de 7 famílias, as 6 famílias para as quais ela trabalhava como diarista, mais a própria família dela, para recuperar uma casa para si e um túmulo para seu pai. Então, as crises de Maria ocorrem quando sua respectiva função de gozo deixa de assumir um valor verdadeiro, correspondente ao sentido do sintoma. E aí eu construí aqui um resuminho, né, para a gente, né, enfim, entender, né, no caso Maria, as variáveis x, y, z, onde x é Maria, y é esse outro consistente da psicose, os z são os bens, né, são as posses, ou são os objetos, né? Então, na infância, né, filha, seus pais e ela própria, né, que ocupam as variáveis respectivas x, y, z. Aos 13 anos, servente ou criada, parentes ricos, dinheiro. Com matrimônio, esposa, o senhor, marido, filho. Né? E após a primeira internação, servente, as 7 famílias, incluindo a sua, e a casa para si, o túmulo para o pai. Isso, de certa forma, era isso que a estabilizava, né? Era isso que permitia um enodamento. Então, apesar de ser psicótica, a Maria não vivia o tempo inteiro em surto. Tá? Então, é essa a lógica da estabilização na psicose, da suplência, disso que o Lacan está falando no seu ensino mais avançado. Né? Está mostrando que existem... E o mais importante, porque a gente vai passar no próximo capítulo, que é o 5º, para a sexuação, é a escrita do gozo. Isso aqui é a escrita de um gozo, né? Ou seja, de uma função de gozo, de um gozo que é passível de ser escrito pela função proposicional, né? Ou seja, é o Lacan, de certa forma, aprendendo, né, isso, ou pelo menos tentando aprender isso que é da ordem do inapreensível, do impossível, e ele passa a dialogar com a lógica, né, com a topologia, né, e com uma literatura muito sui generis, que é a do Joyce, né, que é uma literatura que não tem uma função simbólica imaginária, né, é uma literatura que tem uma função real, né, tem uma função de gozo ali colocada. Né. E para concluir, gente, com relação à contingência da função sintoma, isso eu acho importante frisar, porque, enfim, pode-se pensar isso por um viés determinista, está longe de ser o caso. A função sintoma reflete uma resposta do sujeito frente aos dados de sua existência, em especial de sua filiação, ou seja, a alienação ao outro parental. Implica, portanto, uma espécie de escolha inconsciente. Tá? No caso Maria, está em jogo uma contingência fundamental que consiste no encontro original entre o que os outros quiseram
e fizeram dela, desde antes de seu nascimento, e sua resposta inconsciente a isso. Por exemplo, entre muitos irmãos, Maria foi a única que optou por recuperar o lugar do bem, originalmente espoliado dos seus pais. Tá? Isso é importante porque, assim, sempre que a gente fala em sexuação, a gente está falando de uma escolha inconsciente. Sem isso não há psicanálise, sem esse nível de liberdade, por mais restritiva que seja, em função dos determinantes alienantes, né? Que nos, de certa forma, subjugam. Lacan foi um dos primeiros a falar que quando a gente nasce, a gente já é falado. Então a gente já nasce no mundo simbólico e a gente herda essa carga simbólica. A gente tem que se alienar a ela, de certa forma, para emergir enquanto sujeito, para emergirmos enquanto sujeito. Senão a gente está na psicose. Então, o processo neurótico, isso que o Freud chamava de édipo, que o Lacan vai chamar de castração, ele implica, né, a alienação ao grande outro. Né? A neurose implica isso, a gente se aliena, num primeiro momento, né, a esses significantes que o outro nos transmite, com os quais a gente se identifica, pelo viés do amor. Né? Então, os cuidadores, eles nos transmitem esses significantes, alienantes, mas indispensáveis à própria à formação do sujeito. Sem isso, a gente está na psicose. Tá? O psicótico é aquele que recusa se alienar esse grande outro. Tá? E o preço que ele paga por recusar e rechaçar esse grande outro aparecer para ele no real. Né? Então, aparece no real, o atormentando, enfim, e ele tem que lidar com isso, porque esse fenômeno estrutural é irreversível. Né? Você não reverte uma psicose. Né? Você consegue estabilizar uma psicose, mas não reverter. Tá? Então, assim, por mais, enfim, alienante, né, que esse processo de constituição do sujeito possa ser, há sempre um índice né, de liberdade de escolha. Né? Isso é inconsciente. Por que eu estou falando isso? Porque para o grande teórico aí, né, do gênero, que foi, pelo menos quem inaugurou essa discussão, Robert Stoller, né, que era psiquiatra, psicanalista e tal, ele se pautava por um determinismo. Então a gente era aquilo que o outro designa que a gente é. Tanto que até hoje se usa esse termo, né? Designação de gênero. Né? Ou seja, então, se designou para uma determinada pessoa um gênero e ela escolheu outra. Né? De certa forma, há essa ideia de que o grande outro social, familiar, determina uma coisa e você vai contra isso. A psicanálise diz que há uma escolha, né, que se dá mesmo diante dessas determinações do grande outro. Tá? Então, sem isso, nós não somos robôs, né, à mercê de um grande outro, que nos manipula ao seu bel prazer. A gente tem aí um nível, né, um espaço para escolhas que são inconscientes. E escolhas com relação à orientação sexual, né, escolhas com relação à identificação com um determinado significante, por que com um e não outro? Quer dizer, tudo isso falam de contingências, ou seja, encontros com esse real, né, da palavra, da lalanga, que fixam algo da ordem de um gozo, que a partir de então se repete. O sintoma, esse não cessa de escrever-se na vida do sujeito, isso que se repete, né, não cessa de escrever-se, se deve à necessidade de anudar o simbólico, o que vem dos outros. Então, o que ela, Maria, sabe de seus pais, de seus antepassados, e o gozo, que é a pulsão, a vida sexual,
para suportar o real da vida. Porém, essa necessidade é em si mesma o produto de uma contingência, de um instante de escolha pela qual o sujeito é responsável. É esse o cerne da questão, tá? Que está lá na Ciência e a Verdade, que está lá, enfim, nos textos mais, digamos assim, pós-estruturalistas do Lacan, né? Nós somos responsáveis pelo nosso próprio gozo, né? Quer dizer, sem isso não há psicanálise, né? Sem isso, óbvio que há exceções, enfim. O Lacan vai trazer uma grande exceção, que é a experiência de campos de concentração, onde nenhum judeu ali era responsável pelo que estava vivenciando. Mas, enfim, no geral, o que chega nos nossos consultórios, né, na maior parte das vezes, não são residentes em campos de concentração, são pessoas que são responsáveis pelo próprio gozo, e é com isso que nós teremos que lidar, tá?